Seminário Cristo é Paz, matéria Fundamentos da Fé Cristã, Entendendo a História de Israel, parte 2. Vamos lá, vamos ler Gênesis, capítulo 17, ler inteiro para a gente entender o que acontece, o que se passa. Eu leio um, você lê o outro. Tá bom. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou com ele, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti e as suas gerações, como aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Dar-te-ei à tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. Assim estará minha aliança na vossa carne como aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne, no prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não mais te chamará Sarai, mas Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-eis fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste tempo, e daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens da sua casa, tanto nascidos em casa como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, o que acontece? Aqui no capítulo 17, Deus já começa a fazer o que seria o início, né, de Israel. Então, aí fica explicado o porquê da circuncisão. Por que o judeu faz a circuncisão? Porque a circuncisão foi dado para o judeu como uma aliança
que ele tem com Deus, como um tipo de consagração. Se não houver se não for feita a circuncisão, então a pessoa, pelo costume judaico, ela não tem ligação, ela não tem aliança com Deus. Foi a aliança que Deus fez com Abraão, e por causa dessa aliança que Deus mudou o nome de Abraão, até porque Abraão e Sara são nomes que tem essa tradução, né? Pai e mãe de muitas nações e coisa e tal. Por isso que Deus foi lá e mudou o nome de Abraão. Uma outra coisa muito interessante desse texto é sobre como Deus não muda as coisas que ele estabelece. Então, Deus já havia dito para Abraão lá atrás que ia dar um filho para ele, coisa e tal. Aí ele vem e fala que não, Ismael. Aí Deus fala, não, eu vou abençoar Ismael também. Ele vai ser uma grande nação também, mas não é com ele, é com Isaac, que vai nascer da Sara, como eu já havia dito. Então, é uma coisa para a gente observar como Deus é, assim... Fiel, né? Fiel e justo naquilo que ele fala. E todos foram circuncidados. Então, todos os que eram da casa de Moisés, até os funcionários, foram circuncidados, porque a circuncisão era uma aliança com Deus, uma aliança com o divino. Vamos ler o 18. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Disse ele, Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não me passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegastes até o vosso servo. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao boralho. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada de leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade. Sara havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, é verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles. Para os encaminhar, né? Aí vamos lá. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço. 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra, tendo se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim.
não se não sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja o ímpio. Longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Respondeu Abrão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não, a destruirei se achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Desculpa. Respondeu: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Porventura se acharem ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se achar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: ora, não se ire, Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor. Desculpa. Pode ler o Tendo texto. cessado de falar a Abraão, retirou-se do Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, peraí. Esses 3 anjos que visitaram Abraão, foram lá, visitaram Abraão, e eles foram lá para repetir aquilo que Deus já havia falado. Dali a 1 ano, Abraão teria um filho. Sara riu porque eles nem sexo tinham mais entre eles, né? E aí quando o Abraão chega lá e os anjos chegam lá, esses 3 anjos, ele recebe-os muito bem, né? Como recebe pessoas, sem saber que estava recebendo anjos. Porque até então Abraão não tinha aquela ciência de que eram anjos. Para ele eram viajantes, passeando, e pararam na terra dele, e ele foi lá e recebeu-os e tratou-os bem. Então, aqueles 3 príncipes, que foi assim que ele entendeu que eram, falaram que eu tinha ouvido uma história de Sodoma e Gomorra, coisa e tal, e foi aí que ele ficou sabendo que eram anjos, né, enviados por Deus para ver a situação lá de Sodoma e Gomorra. E aqui ele começa um diálogo intercessório. Então Abraão foi o primeiro intercessor da história, né? Ele começa um diálogo intercessório com Deus. Deus, mas por que ele fez esse diálogo todo? Então, é o que eu ia comentar. Eu achei, pela leitura, que meio que ele estava querendo... Ele não queria chegar direto ao ponto, falar assim: Senhor, lá mora Ló, que é meu parente. Então ele ficou rodeando Deus. Então, se ficou 30, se ficou... Porque ele ficou, primeiro, o que ele havia em Abraão? Ele havia um grande temor, né? Mas um temor de medo, não um temor de respeito, um temor de medo. Então ele tinha medo até de falar, né? Tanto que você pode ver que ele fala várias vezes: mas Senhor, deixa eu falar só mais uma coisa. E se tiver, e se... Por quê? Porque ele, justamente o que ele queria que Deus salvasse a Ló, né? Mas Deus, como conhece todas as coisas, né? Já sacou que era isso, mas falou para ele: calma aí, Abraão, que se tiver 10 lá aqui, eu poupo a terra. Ou e seja... como Deus viu que não tinha 10, ele destruiu a terra e tirou aqueles que, né? Mas vamos ler o 19 para a gente entender lá como é que aconteceu a coisa lá. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, e prostrou-se com o rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho.
Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Nossa, aqui está escrito em outra coisa. Abusemos deles. Não é bem, foi o que eles queriam fazer, mas não era bem isso que... Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si. Nossa, aqui está escrito em outra coisa. Abusemos deles. Não é bem, foi o que eles queriam fazer, mas não era bem isso que... Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos, não vos façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vos lastrarei e tratai-as como vos parecer. Porém, não façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz de tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Então arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor. Tem um negócio que eu quero falar sobre isso depois. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló, falou os seus genros aos que estavam para casar com suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, os anjos apartaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. O teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saia o sol sobre a terra, saia o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. 25. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Abrão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que toda a terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição a subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar.
E habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já está velho, não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, façamo-los beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber à noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que perseveremos a descendência do nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber também naquela noite, e a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do seu próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Benjamim, e é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Os amonitas. Mais pra frente nós vamos ver aí quem são os amonitas, quem são os moabitas. O que acontece? Então Ló recebeu os anjos chegaram lá e vamos tirar a família de Ló daqui, mas por que eles foram, por que as coisas acontecem, né? Se você observar a maneira que Abrão recebeu aqueles anjos e a maneira que Ló recebeu aqueles anjos foi a mesma. Sim. Os anjos não chegaram lá procurando por eles. Eles reconheceram o anjo. Não, nem sabiam que eram anjos. Eles só viram forasteiros que precisavam de comida e abrigo. Tiveram misericórdia. Chegaram lá e olharam e falaram: opa, vocês estão de passagem aqui? Não, então, ó, é perigoso seguir viagem esse horário, para na minha casa, come, dorme lá, amanhã você segue o caminho. E foi assim que Abraão recebeu os anjos, foi assim que Ló recebeu os anjos e coisa e tal. E foi justamente por esse tipo de recepção que eles deram que eles foram salvos. Mas como agora a gente está falando da história de Israel em si, então não vou entrar para esse lado aqui, não vou discutir sobre isso, isso é assunto para outro tipo de estudo. Então os anjos chegaram lá e tentaram, o pessoal queria transar com os anjos. Então. O povo da cidade queria transar com os anjos. E aí Ló, naquele desespero, falou: olha, eu tenho 2 filhas virgens aqui, pega elas. Mas eles não, porque eles estão debaixo do meu teto. Não porque era um anjo, mas porque estava debaixo do teto dele. E esse tipo de atitude chamou a atenção de Deus, que resolveu tirar Ló da terra porque era justo. E claro, os genros não quiseram ir, né? Acharam que ele estava fazendo piada, que os genros também estavam mais para lá do que para cá. E por isso não foram. E aí você vê que depois, no desespero de causa, as filhas dele se deitam com ele. E dali vão sair mais 2 povos, que mais para frente você vai ver o que vai dar. Guarde bem o nome dos povos que saíram. São os amonitas e os moabitas que saíram de Ló. Então guarde isso bem, que mais para frente você vai precisar. Então vamos só fazer uma lembrada aí básica de tudo. Né? Deus faz uma aliança com Abrão, que passa a ser Abraão, aí destrói Sodoma e Gomorra, tira Ló de Sodoma e Gomorra, teve que tirar, porque Ló não quis sair tão fácil, né? Ficou enrolando para sair, coisa e tal, aí teve que tirar ele de lá. E agora a gente vai ver aqui no capítulo 20, que Abraão ele repete o mesmo erro que ele repetiu lá atrás no Egito. Com a Sara, que é negar que ela era a mulher dele. Ele vai fazer a mesma coisa de novo. Quer ver? Ó? Vamos lá, capítulo 20. Na hora que você terminar as anotações aí, a gente começa a ler. Gênesis 20. Vamos lá? Gênesis 20. Partiu Abrão dali para a terra de Neguebe. Habitou entre Gades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la.
Então, porque ele foi para Gerar e ele chegou lá e já querendo ficar numa boa, que ele tinha medo de morrer por causa da mulher dele, falou que era irmã dele. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e lhe disse, estás para morrer por causa da mulher que tomaste, ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse o Senhor, matarás até uma nação inocente? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos fiz isso. Opa, peraí. Então, vamos lá. Não, isso é tema para outro estudo, eu não vou falar sobre isso. Isso é tema para outro estudo. Não, pode falar. Mas não, é tema para outro estudo. Deixa eu falar sobre isso depois. É que tem um negócio bem legal aqui que me saltou aos olhos agora. Eu já tinha lido ontem, mas me saltou aos olhos agora. Vai, continua 6. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele, o marido, é profeta, e rogará por ti para que vivas. Mas se não a restituíres, certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Ou seja, Abraão era profeta de Deus, era um homem escolhido e separado por Deus. E mesmo Abraão tendo feito cagada, você viu que Deus ainda ia ouvir a oração dele, mas porque ele tinha essa representação diante de Deus. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou, que nos fizeste? Em que pequei contra ti para fazeres sobre mim e meu reinado tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, eu disse comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha do meu pai e da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, seja esta a graça que me farás, em todo lugar onde formos, dize de mim, é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. E disse, restituiu Sara sua mulher, sempre saindo uma boa, né? Sempre saindo uma boa. E disse Abimeleque, a minha terra está diante da tua face, habita onde bem te parecer. E a Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos está justificada? Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Nossa! Então, o que aconteceu? Abraão foi lá para Gerar, aí ele chega em Gerar e eles já tinham esse acordo com a Sara, né? Onde a gente for, você fala que é irmão. Porque a gente é irmão, na realidade, né? Por quê? Porque naquela época havia esse costume. Então, se você chegasse numa terra comigo lá e o pessoal achasse que você era muito bonita, eles matavam o marido para ficar com a mulher. Matavam o cara para ficar com a mulher. Então, para ele, de medo de morrer, Opa! ele, você fala que você é minha irmã, E ponto. coisa e tal, e morreu. Porque aí o cara te toma por mulher lá, sei lá. Você se Mas vira pelo com o menos cara eu lá, morro. né? Eu não Você morro. resolve com o cara lá. Só que não funcionou, porque quando ele chegou em Gerar, Deus chamou o Abimeleque, que era o rei de Gerar, e deu um sonho para ele e revelou. Falou, é isso, é isso, é isso. Então você devolve essa mulher para ele. E essa enfermidade que tem, que mulher nenhuma concebe, nada acontece, você pede a ele para orar, que a oração dele vai mudar isso, porque ele é profeta, coisa e tal, né? E aí ele foi lá e deu uma dura no Abrão, falou um monte para o Abrão foi meio que se desculpou com ele, orou, e tudo aconteceu. Mas é interessante observar, que logo depois dessa passagem de Abraão pela terra de Abimeleque, ele ora, Deus abre as madres da mulherada lá de Gerar,
E veja o que acontece aqui no capítulo 21. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. 2. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo lhe dei um filho na sua velhice. 8. Aqui ainda tem uma parte. Disse-lhe, porém, Deus a Abraão, não te pareças isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. 13. Nossa, mas do 8 você foi pro 13? Ah, nossa, por isso que eu me perdi aqui, desculpa. Ah, porque você não me corrigiu? Eu falei 8. Não precisa Eu fui lá pro 13. Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Ah, tá. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é tua descendência. Ou seja, Deus só ia fazer nação de Ismael, porque ele era descendência de Abraão, porque a promessa era pro Abraão. Certo. Vai lá, continua. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-o nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe, que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ou seja, vamos continuar. Tá. 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. 24, né? Respondeu Abraão, juro. E Abraão, porém, respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque e fizeram ambos aliança. Pois Abraão... Cadê? 28. Pois Abraão a parte sete cordeiras do rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali.
Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador da terra dos filisteus. Preciso comprar outra Bíblia, essa Bíblia vai muito ruim. Então, ó, o que acontece? Logo depois que ele ora lá no capítulo 20, a madre do povo se abre, na sequência Deus abre a madre da mulher dele, dá o filho e ele dispensa a Agar. E Deus coloca a paz no coração dele de dispensar a Agar, não é? Porque a promessa de Deus era com Isaac, não era com o filho da Agar, a descendência dele. Né? Que Sara meteu o dedo lá. E aí vai Agar para o deserto e passa toda aquela situação, aí vem o anjo, ampara, dá água, coisa e tal, e ele cresceu no deserto, tomou a mulher da terra do Egito, né? E cresceu no deserto, ou seja, ele não era nem egípcio, nem filisteu, nem hebreu. Nossa. Né? Ele era uma outra coisa. Qualquer coisa, menos uma. Ele era uma outra coisa, mas não era nenhum desses. E enquanto isso, Abrão ficou vivendo lá na terra dos filisteus, que mais tarde vieram a ser inimigos mortais de Israel. Então vamos ler o 22 para a gente fechar. 22. Depois eu tenho que anotar aqui. Deixa eu emprestar a caneta aí. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu-lhe ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para os holocaustos e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Esse trecho é da hora. Tomou Abraão a lenha, os holocaustos, e o pôs sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, lhe respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia do mar, na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Depois destas coisas anunciaram a Abraão, dizendo: Milca também deu à luz a filhos, a Naor teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã. Quezed, Azo, Pildas, Gidlaf,
e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz Milca na hora, irmão de Abraão. A sua concubina, cujo nome era Reumã, lhe deu também luz a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então, ó, o que acontece? Eu gosto desse trecho aqui. Logo depois desse trecho todo aí, que ele vai lá e vai sacrificar o filho, e eu prefiro falar desses trechos todos num outro estudo que a gente for fazer, que tenha mais a ver, porque agora a gente está estudando só a história, né? Certo. A história em si. Mas você percebe que logo depois que Abraão passa por isso, até então, na família dele não havia descendência também. Os irmãos não tinham tido filho. Ele teve filho, todo mundo começou a ter filho. Todo mundo começou a ter filho, todo mundo começou a ter filho, e coisa e tal. E aqui você vê que tem um parente dele aqui, um irmão dele que gerou a quem? Rebeca. Que mais tarde veio a ser mulher de quem? Isaac. Então havia um hábito entre eles de se casar dentro da parentela. Primo casava com prima. Irmãos se casavam. Havia um hábito entre eles de se casar dentro da parentela. É por isso que você vê tantas nações e tantas coisas nascendo de duas pessoas. Porque nos primórdios, entre eles, não tinha esse negócio de não, irmã, não pode casar. E quando é que começou a gerar essa separação? Era um homem ou uma mulher, entendeu? Quando é que se gerou esse respeito, não? Ou essa coisa sagrada? Porque é meio que sagrado, né? Esse hábito veio do catolicismo, na verdade. Então, isso foi uma coisa já muito mais recente, né? De agora, coisa nova. É um hábito do catolicismo, que irmão não podia casar com irmã. Pai não podia casar com filha. Não, e até aí tudo bem, realmente. Você não vê nenhum pai casando com filha. Né? Você viu as filhas de Ló deitando com ele, mas embriagaram ele para fazer isso. Né? Porque a relação sagrada que a Bíblia diz é de pai e filho. Certo. Essa é uma relação sagrada e inquebrável. Pais e filhos. Agora, as outras relações, por ordem por questão de multiplicação da terra e tudo mais, não tinha esse negócio. Com o catolicismo, foi se criando outras regrinhas. Né? Porque o Império Romano, em Roma, a coisa era muito mais evoluída que em Israel, intelectualmente falando. Então, é lógico que o pessoal foi absorvendo alguns costumes romanos. Então, não casar entre parentes, coisa e tal. Foram coisas que foram sendo absorvidas. Mas até então, entre o povo hebreu ou judeu, era muito comum o casamento entre parentes, de primos e coisa e tal. Irmãos não, mas primos mas se casavam muito. Quando Abraão fala aqui que Sara era irmã dele, não é que ela era irmã dele, exatamente, né? É que ela era da parentela dele, né? Era lá era um tipo de uma prima dele. E depois você vê que Isaac vai se casar com a prima de novo, né? Igual o pai que casou com a prima. Então, é natural, isso era natural, né? Hoje em dia já não é mais, causa certo escândalo. Ainda existe muito casamento de primos. Na minha família mesmo eu tenho um monte de primo que é casado. Meu primo que casou com primo, coisa e tal, existe esse tipo de coisa. Mas nessa época era muito mais frequente, não era tão mal visto como é visto hoje, coisa e tal, entendeu? Então existia esse tipo de coisa. Na verdade não tinha muito essa separação de parentesco. O parentesco mais separado era de pai e mãe. O resto passou disso era homem e mulher. Tá. Meu pai e mãe é pai e mãe, você nasceu dali, coisa e tal. Mas fora isso é homem e mulher. Então essa era a ideia naquela época.
Entendeu? Tá cedo ainda. Acho que dá tempo da gente pegar ainda a morte de Sara aqui. Acho que é bem legal a gente dar uma lidinha na morte de Sara, pra gente fechar o ciclo. Ah, no 23. Pra gente fechar o ciclo de Abraão, né? Da história de Abraão, que depois você vai começar a falar de Isaac e Rebeca, da história deles até chegar na morte de Abraão. E a gente vai ler isso também na semana que vem, para falar aqui, para a gente entender como é que a coisa começou a funcionar. Tem algumas coisas que eu vou pular mais para frente, por exemplo, essa parte aqui eu vou ler aqui a história de Isaac e Rebeca, e devo pular, talvez, Então, para o próximo estudo é Gênesis 24. no próximo nós vamos ler o 24, mas eu provavelmente vou pular, eu vou ler o 24 e depois vou ler o 25. Não vai dar para pular não, vamos ter que ir rolando aqui, vamos ter que ir continuando aqui até para você entender a história, não dá para pular pedaço, tem que ler. Mas vamos ler o 23. O 23 é legal. E semana que vem a gente parte do 24. Vamos lá. Tendo Sara vivido 127 anos. Então ela viveu até os 27 anos. 127. Não, ela viveu até os 27 anos, como eu ia dizer, de Isaac. Correto? Não entendi. Se ela viveu 127 anos, quando ela teve Isaac, ela tinha 100. Ah, tá. 27 anos, tá bom. Entendi. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão a lamentar, chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte minha morta. Responderam-lhe os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te dará a sua sepultura para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo em terra, diante dos filhos de Et, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que má dê pelo devido preço em posse da sepultura entre vós. Ora, Efron o Eteu estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo em terra e disse a Efron aos ouvidos do povo da terra: Se te agrada, ouve-me, peço, te darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Então Abraão concordou com os termos de Efron e pesou-lhe a prata que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro de Mari, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor. Se confirmaram Abraão por posse na herança dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mari, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. Então ele queria dar o campo para Abraão, né, o Efron, mas ele não quis, ele queria comprar. E aí ele vendeu por um valorzinho lá que
foi meio preço de ocasião, assim, coisa e tal. O que é legal dessas histórias todas é que você observa muitas características interessantes nos homens que Deus escolhia, né? Então eles eram hospitaleiros, eles eram cordiais, eles eram justos e eles tinham muitas características parecidas. Isso que é legal de observar. Mas como nós estamos estudando a história de Israel, depois eu vou falar isso é para outro estudo, né? Falar sobre características. Semana que vem a gente continua com Isaac e Rebeca. A ideia era você só saber como é que foi que tudo aconteceu. Então, até a morte de Sara, então você já sabe a história de Abrão inteira. Dá para você já começar a entender como é que começou Israel, né? Israel Abrão é o maior patriarca de Israel, né? Foi de Abrão que tudo começou. Então, para fazer um resumão, vamos lá, vamos ver se você está craque aí. Abrão era filho de quem? Nossa. Falei semana passada. É isso que eu tô tentando lembrar. Abraão era filho de quem? Veio da descendência de Sete, né? Tá, olhei não veio da Sete descendência de Sete. Aí, o Abrão sai da terra dele com a Sara, vai para o Egito, do Egito ele fica rico, e aí ele começa a peregrinar para lá e para cá, e ele termina os dias dele onde? Em Zoar, né? Em Zoar. Abrão termina os dias dele em Zoar. É isso mesmo? Que é o lugar onde Ló ficou, não foi? Foi em Zoar que ele terminou os dias dele? Você tem certeza? É isso que eu estou perguntando. Peraí, isso que eu quero ter certeza também. Que agora ali por último. Vê aí onde ele estava quando a mulher dele morreu. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Em Hebron. Ah, então ele estava estava em Hebron, mas ele queria enterrar a mulher em Zoar. Não, em Hebron mesmo. Esse Zoar que você leu era um rei, que era rei de Hebron, que era quem morava em Hebron lá. Ah, tá. Então. Entendeu? Então não era a cidade de Zoar onde foi então o Ló. Tá. Tá bom? Então ele termina os dias dele em Hebron ali, né? Ficando viúvo e coisa e tal. Parará. E ele estava ali em Hebron. Tá. Então, beleza. Até aí dá para se começar a entender. Porque mais para frente nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a genealogia de Ismael. E vamos ver os filhos de Isaac. É o que a gente vai começar a ver na próxima semana, depois da morte de Abrão. Ou de Abraão. Certo? Então, por hoje é só. Dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que não deu para entender? Não. Dá pra entender tudo. Tá tranquilo? Deus. Aqui é fácil, porque é só fato histórico, entender mais ou menos como é que era os costumes, né? Vale uma pergunta. Por que era feita a circuncisão? Pra se ter aliança com Deus. Para se ter aliança com Deus. Deus instituiu a circuncisão como uma forma de aliança com ele. Ah, então por isso eles faziam a circuncisão. Isso. Tá, mas beleza. depois foi quebrado, que aí veio Jesus e a aliança. Não chegamos ainda aí. Vamos falar disso aí Tô bem ligeirinha. lá pra frente. Vem lá pra frente. Deixa eu anotar aqui também. Tá bom? Então, beleza. Por hoje é só, pessoal. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração aqui para terminar. Deixa eu orar. Pai, te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço porque podemos ler a Tua palavra, estudar, aprender um pouco mais, entender um pouco mais dessa história que tem tanto a ver com a nossa fé, com a nossa crença, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui essa noite fazendo isso. Obrigada, Pai. Te adoramos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá escrito errado, circuncisão é com C, né?